Agora vamos de Iguaraci a Afogados. Complementando, eu era 18,5 km com litro. Eu rodava pra ir vir, né? Eu era 32 pra ir da cidade de Tiradentes pra ali pra Senador Queiroz por trás, né? Por trás, lá na linha onde eu estacionava. E de vindo eu gastava 8, 9 reais. O carro ficava com raiva, eu gastava 25. O menino tinha caminhonete lá, gastava 40. E agora quando tava frio, filho, já era. Não tinha como não, a álcool. E ali em São Paulo, acorda ali 14 graus, 15 graus. Então era empurrar o carro. Ou ir de ônibus. Mas quando não tava tão frio, vixe Maria, o carro penava. Mas infelizmente teve problema na suspensão e teve problema no aquecimento. Aí enquanto eu gastava em Vitória 400 conto pra fazer tudo, lá foi pra 1.400 conto. Aí fudeu. Aí não dá, né? Aí tudo completar as coisas que foi pra arrumar o carro mesmo, deu quase 4 mil. O carro valia 5. Então não vai, né? Eu vim ele pro ferro velho, 500 conto, 2 cheques de 250. Porque não dava, mano. Eu perdi 500 conto. Não perdi não, porque eu tinha acabado de colocar os 4 pneus. Tipo, eu tinha colocado os 4 pneus na mesma semana que esquentou o negócio do motor. Aí fudeu. Gastei 800 e pouco nos pneus. Não, era 157 os pneus. Não me lembro não, foi isso. Tinha acabado de comprar os 4 pneus. Eu acabei vendendo meu primo, tinha um Celtinha 2012. Que era o mesmo pneu dele, tava tipo careca. Ele ia por cento com os pneus careca. Mano. Aí eu perdi 400 conto, que eu vendi por 50%. Isso é uma vergonha, eu acabei por cento. E o pior é que às vezes nós íamos pela radial, mas na maioria da vez a gente ia pela Jaco Pêssego. A gente pegava Jaco Pêssego, aí ia lá na frente. Não, a gente pegava a Ayrton Senna e ia até a Jaco Pêssego. Aí chegava na Jaco Pêssego. Às vezes eu entrava ali sentido Guaianazes, lá por dentro. Mas na maioria das vezes eu vinha mesmo pela Gap. Pegava aí até a Hageb lá. aqueles corsinhos, o que os corsinhos que eu tive era cinza jaguar, a cor do carro. Ele esquentou o motor, ele esquentou a junta de cabeçote umas 8 vezes. E ele esquentou a junta, só pra você ter a loucura, eu acho que ele esquentou a junta de cabeçote aqui
ali na divisa de Rio de Janeiro com São Paulo. E eu rodei ainda uns 6.000 quilômetros com a junta de cabeçote queimada, água misturada com óleo. Eu tenho certeza que assim que eu cheguei aqui, eu mandei fazer. Aí depois de uns 4 anos, aí esquentou de novo a junta de cabeçote. Aí eu já não tinha mais condição não. Não era que eu não tinha condição, que não valia a pena. Fazer a limpeza do carburador lá, eu pagava 30 conto com um profissional. No outro dia, o cara queria 160. E não era nem igual o cara fazia lá em Vitória. O cara limpava mesmo, até assoprava. E aqui não, era só botar uma bombinha assim e ficar... Não, cara, não, assim não. O cara limpava com esponjinha, limpava mesmo, cara. Aí eu desanimei. Mas não vou vender no ferro velho. Um do cabo do carro velho queria dar 300 contos, 200 contos, isso é conversa, rapaz. E queria aqui... O outro legalizado. O outro era legalizado. Pediu meus documentos, pediu o documento do carro. Aí mandei baixar o carro de São Paulo, depois que mandei baixar o carro aqui, né? Aí o cabo do Detran safado não falou. Eu fiz todos os procedimentos, arranquei as placas, peguei o número do chassi do motor e aqui embaixo do banco coloquei e mandei pro SEDEX. Ó, pra você ter ideia, eu paguei SEDEX e carta registrada, eu paguei os dois. Paguei todas as taxas, paguei tudo. Tudo, PVA em dia, tudo, mandei. Aí quando foi aqui em 2021, quando eu fui transferir esse carro de São Paulo pra cá, apareceu a dívida lá que faltava. Tava tudo certo, só faltava uma declaração. O porquê eu tava baixando e o cara não me explicou. O cara não me explicou não, mano. E fiquei com a pendência, com o débito no Cefaz, né? Porque a partir do momento que eu paguei, que eu mandei baixar, ele mandou baixar. Aí eles mandaram o documento para Vitória Santo Antão, que a placa era de Vitória Santo Antão, em vez de mandar para onde foi solicitado, que foi Afogado em Gazeira. Aí pronto, 3.000 e pouco e a multa do Detran. No total tudo dava uns 5.000 reais. Aí no Cefaz não dava desconto não, tinha que pagar. E era alto, o valor era 1.000 e pouco. Tipo, quando eu entrei lá, que eu olhei, que eu voltei, que passou uma semana, já tava quase 3.000. Eu disse, não. E eu agoniado, subindo sem parar. Como é que pode uma semana subir de 1.800 para 3.000? 3.200 e pouco. E no Detran era 500 e pouco, né? Aí eu disse, não acredito no negócio desse não. Me lasquei, corri pra cá. Aí tinha aquelas promoções aí, né? Dessas contas do governo atrasado que davam 90%. Pernambuco não dava não. Porém, tinha uma daqui do governo que diminuía 50% isso aí. Aí ia ser o quê? 1.600 e pouco. Só que quando eu fui pagar, paguei com 300 e pouco. Do Detran eu não paguei não, o Detran tá em aberto. Paguei não. Fui na secretaria, fui lá na Defensoria Pública, mas o cara que recebia era o cara do tempo lá que trabalhava no Detran, que assinava a minha documentação. Aí a mulher disse que não podia, faltava coisa pra pagar. Safado. Foi uma puta de uma safadeza. Aí tá em aberto. Não sei o que faço. Aí tá em aberto até hoje. Não tá aparecendo dívida, aparece como nada consta, mas tá lá. Tá lá mesmo. Tá lá, é aberto. Então quando eu abro minha CNH, ali quando tem os carros, aí eu tenho o Clio, eu tenho a moto e eu tenho ainda o Escort, ainda tá aberto, baixou não. Não sei como é que eu vou resolver isso.
se apresentar de novo essa débita aí pra mim, eu vou de novo na defensoria, só que eu vou caçar outros advogados. Ou possivelmente já não sejam os mesmos advogados. Aí a mulher disse, não, você tinha que dizer que ele era suspeito. Mas como? Eu já tava lá, como é que eu ia saber? Tinha como eu saber. E sim, ele era o suspeito, porque o maluco era o chefe dos carros. Ou seja, o cara que me atendeu, para assinar e mandar qualquer documento para Recife, para esse tipo de baixa, tem que passar pro chefe dos carros. E tem que olhar para liberar e dizer, ó, tá faltando uma coisa aqui. Mas não, ele não disse que faltava não, só que estava tudo ok. O outro, né, o que me atendeu. E o que me atendeu hoje é o chefe dos carros. E nem sabia o que era o problema porque não baixou o carro. Que todo o procedimento foi certo. O único procedimento faltava uma declaração, que seria dizer porque o carro tá baixando. E eu disse pro cara porque o carro tava baixando, olha, o carro é o seguinte, o carro tem um problema na suspensão pesada, esquentou o motor, os danos, o valor do carro não valia a pena, porque era 4 mil. O carro valia 5, e olha, 5 assim, falando alto, né? Porque se eu fosse realmente vender o carro, não pegava isso. Então não valia a pena. Então me deram uma dica pra mim baixar o carro. Abaixa o carro. Baixa o carro é matar o carro. Matar o carro é baixar o carro. Ou seja, fazer o carro deixar de existir. E eu fiz, mas aí faltou a declaração. Aí foi foda. Quando eu chegar aqui eu ainda paguei 300 e pouco. E pouco. E agora que tá gelado. Gelou mesmo. Chegamos de Afogado na Gazeira. Eu vou ali no mercado, passar, comprar. Eu compro um barbeadorzinho daqueles verdinhos que é mais flexível. Eu tenho um Mac 3, mas um Mac 3 para tirar o do bigode ele corta toda vez. E corta ruim mesmo, corta a meio litro, meio metro de couro. Eu vou ver se eu encontro, porque aquilo lá eu consigo tirar sem me cortar. E meia.